A fotografia é uma ferramenta que aquece a memória. Também é um documento valioso que conecta gerações. Os aparelhos fotográficos vêm evoluindo freneticamente. Câmeras menores para caber na palma da mão, ou até mesmo câmeras que em seu ocular obedecem o movimento do olho. Meu nome é Amanda Bambu, sou nordestina, fotógrafa e artista visual alagoana. Divido esta terra com grandes artistas. Embora eu procure me expressar por meio de palavras, às vezes isso não atinge todas as camadas que eu quero que atinja. Eu acho que a fotografia ela vem como isso. Talvez seja até um clichê falar isso, que a fotografia é minha ferramenta de comunicação com o mundo, mas Só que é engraçado porque até usando a fotografia para me comunicar com o mundo, eu não uso uma fotografia muito explícita. Então, cada pessoa que vai chegar e olhar para o meu trabalho, ela vai chegar e olhar para o meu trabalho e ter uma impressão diferente. E, geralmente, nos argumentos que eu uso, eu procuro não induzir tanto a compreensão das pessoas desses trabalhos. Então, é minha ferramenta de comunicação, mas acaba não servindo para o que eu quero. Meu processo criativo, como eu falei antes, ele tem uma fase de coleta gigantesca. Na verdade, eu acho que eu não poderia, eu seria meio desleal comigo se eu dissesse que o meu processo criativo é sempre o mesmo, né? Mas eu vou me pautar pelo processo criativo que permeia a maioria das produções. Eu tenho uma fase de coleta muito grande. O que é essa fase de coleta? Eu vou numa papelaria, ou eu tô andando dentro de casa, ou vou em algum lugar e acho um pequeno objeto, por exemplo, a pontinha de um tripé que tá ali, vai me chamar a atenção e eu acho que ela pode me servir em algum momento. Ou tô na papelaria e acho que uma tinta específica vai me servir em algum momento. Eu compro, eu pego esse objeto e deixo lá na prateleira do meu quarto e ele vai ficando lá. Isso é um ponto. No outro ponto tá o meu acesso às outras artes, o meu consumo de outras artes, principalmente poesia. Mas poesia, música, cinema, escultura, pintura. E tudo aquilo vai provocando outras ebulições em mim. E aí chega um momento que eu estou profundamente inspirada. E aí tem a parte técnica, que foi a da coleta. E eu junto as duas coisas e produzo. O conceito nem sempre vem anterior. Então, em alguns trabalhos eu vou executar as imagens já com um croquis, já com um conceito bem definido ou quase completamente definido. Em outros não, eu vou com aquela sensação daquele poema, vou com a vontade de usar aquele objeto, uma agulha, por exemplo, e vou para frente da câmera tentar colocar para fora, tentar usar a fotografia como essa ferramenta de comunicação de sensações. E faço as fotos e depois vou racionalizar a utilização daquele material. Foi a percepção de que eu trabalho para provocar o outro. Então, tentar tirar o outro dessa inércia. Como o trabalho da gente circula muito em rede social, e eu faço questão do meu trabalho estar em redes sociais, e a gente sabe que existe uma ditadura da beleza, a utilização de filtros, não julgo porque eu uso também, mas essa ditadura de que algo tem que ser bonito, de que algo tem que ser esteticamente perfeito, de que algo tem que ser convidativo aos olhos de forma a causar um bem-estar, isso me incomoda. E aí eu começo a questionar o que é beleza, a que ela serve, e começo a questionar isso provocando essas outras sensações. Você não precisa estar passando um feed o tempo todo olhando as coisas que você já olha sempre. Você pode parar e refletir um pouco, nem que seja para dizer que porcaria, que coisa indesejada, não quero ver isso. Menos hoje, mas recebi já bastante, não vou dizer xingamentos, mas comentários que não costumam ser muito desejados na produção artística. Mas eu confesso que eu não tenho muito problema com isso, porque o meu trabalho ele quer provocar isso. Ele quer que as pessoas se sintam incomodadas a ponto de falar, por exemplo, que o meu trabalho é muito ruim. É provocar o outro, trazer essa ideia do nojo, da angústia, da dor, do que é ruim.
Mas questionar por que é ruim. É ruim porque eu tô sendo empata, assim, tô sendo empática com quem tá passando por aquilo na imagem. Então quem tá olhando e tá vendo uma agulha na minha boca, tá se incomodando porque diz que louca, como é que a pessoa coloca uma agulha na própria boca? Ou ela tá imaginando, putz, que agonia, essa menina vai se furar com essa agulha. Ou se essa agulha tivesse na minha boca, como é que eu ia estar me sentindo? Então é isso, as narrativas passam por uma tentativa de conexão com o outro por vias não muito ortodoxas. Trabalhos que têm um nome já estruturado, porque enquanto o trabalho não está circulando em muitos lugares, o nome dele vai meio que se moldando. Então esses 2 trabalhos já estão cristalizados, digamos assim, são trabalhos que eu considero que estão bem resolvidos já. Que é Qual é o Limite, que é justamente essa série só com bocas, então tem a boca com agulha, a boca com parafuso, a boca com um peixe. E esse trabalho fala muito, o nome dele já é provocativo, né? Qual é o limite? Mas esse qual é o limite fica solto. É qual é o limite desse fazer artístico? É qual é o meu limite? Qual é o seu limite de tolerância com relação às imagens? Ele fica muito, ele dá essa margem. É um trabalho que já percorreu alguns países, já foi publicado, já foi exposto. E é um trabalho queridinho. Um outro trabalho que eu traria como referência também seria Lírios, Rosas e Outras Flores, que foi premiado pela Lei Aldir Blanc também foi publicado em alguns lugares. E é um trabalho que eu faço pintura em cima de fotografia e pintura na pele, então eu vou ter esses 2 tipos de abordagens diferentes, tentando confundir um pouco a percepção dessa audiência. Esse trabalho começou com um poema de Drummond, que é A Flor e a Náusea. E aí eu tenho uma imagem. Eu trabalho muito com repetição nessa série. Na verdade, eu trabalho muito com repetição na minha produção toda. Mas nessa série é muito marcado porque cada imagem ela se resolve em 4 imagens pequenas. É um bloco de 4 imagens, um políptico. E aí essa imagem principal é uma foto minha com a boca aberta e uma tinta amarela saindo da região da boca. Então, para a maioria das pessoas, se assemelha a vômito. E A Flor e a Náusea fala um pouco disso, né? Que é um poema do Drummond que fala da rosa do povo, que sobrevive ao nojo, que rasga o asfalto e que nasce ainda assim sendo uma flor. Cada imagem dessa série ela se resolve por si, com um trecho de um poema de autores diversos, alguns trechos de poemas meus também. E é isso, sempre na tentativa de provocar de formas diferentes. Em uma das imagens, por exemplo, eu estou escovando os dentes com tinta azul. E aí a ideia de chamar essa audiência e olhar e se imaginar com tinta na boca, que todo mundo sabe que é uma coisa desagradável. E é isso, os trabalhos acabam conversando entre si, embora usem elementos completamente diferentes, mas nessa coisa de puxar o outro. Aqui a gente vem de décadas e décadas de produção no Estado sem um grande incentivo, sem políticas públicas que atendam a esse público. Estão acontecendo dentro do cenário local, como isso que você está fazendo aqui agora, construindo um documentário para registrar o trabalho desses artistas. Eu acho que isso faz ou vai fazer com que a gente daqui a... Eu vou dar até um tempo curto, acho que de 5 a 10 anos a gente vai estar num outro patamar na fotografia alagoana. Porque eu acho que a gente vai ser visto pelo poder público, a gente vai ser visto pelos outros lugares e eu acho que a gente tem como se encaixar bem na cena nacional. Bom, sem sombra de dúvida tem muito trabalho bom sendo produzido. Coisa que se a gente remontar, 4 anos atrás, a gente não via. 4, 5 anos atrás, a gente não tinha acesso. Acho que a gente tinha 3, 4 nomes, que era a referência de todo mundo. E agora a gente tem múltiplas referências, né? De fotografia mais conceitual, de fotografia mais documental. A gente tem já os nichos se formando aí.